senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, a série de lives para você profissional que quer se desenvolver, quer trocar ideias, quer trocar experiência e conhecer um pouco mais aí, além do que a gente sabe do dia a dia como coach, como mentor. Nessa temporada, na semana passada, trouxemos um profissional brilhante, né, que foi o Fábio, onde nós falamos um pouco sobre o depoimento dele, né, como coach. E não podia ser nada diferente nesta semana. Estamos trazendo uma outra fera. Vamos falar um pouco sobre coaching e mentoria, como colaborou com o planejamento, o equilíbrio e autoconhecimento desse profissional. Quem nós vamos trazer hoje aqui é o Sandro Alves, é fundador do canal Manual de Franquia, um canal focado no setor de franquias e também multifranqueado da DPO Action. Ele é engenheiro de telecomunicações com MBA em finanças, trabalhou na área de tecnologia em grandes empresas, uma vasta experiência, e se tornou especialista em desenvolvimento de negócios. Então, eu queria aqui dar as boas-vindas ao meu amigo Sandro. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Imagina, a gente que agradece aqui. Obrigado pela presença e pelo tempo para despender aqui com a gente, trocar essa experiência. É um prazer. Sandro, vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas. O que eu tenho aqui, assim, tenho visto do que a gente bateu de papo e tal, e quando você me contou a sua história, uma história bonita pra caramba, super sólida, super brilhante, mas o nosso pessoal não conhece você ainda. Se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, seria bem legal. Agradeço. Legal. Bom, você já apresentou um pouco sobre mim. Eu me chamo Sandro Alves, sou do interior de Minas Gerais, casado, 2 filhos. Saí de casa bem cedo para estudar, com 15 anos, fiz escola técnica de eletrônica. Depois saí para trabalhar e 3 anos depois eu voltei para a faculdade, aos 22 anos, aproveitando minha experiência como técnico em eletrônica, voltei para Santa Rita do Sapucaí, uma cidade do interior de Minas, onde tem o Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações. Era a maior referência em engenharia de telecomunicações do Brasil. E a vantagem é que tinha ainda tem um parque industrial bastante grande lá, bastante forte na área de tecnologia, eletrônica. E isso me ajudou bastante, porque com a experiência que eu tinha, eu trabalhava e era a condição para poder estudar. Estudei, trabalhei, faculdade diurna, ela fazia uma jogada muito interessante, períodos ímpares, aula de manhã, períodos pares, aula à tarde, então acabava com aquela loucura de faculdade, que é você ter uma aula às 8 e depois só às 3 da tarde, por exemplo, né? Então, isso atrapalha muito quem quer e quem precisa trabalhar. E assim eu fiz. Terminei em dezembro de 1996, me casei em dezembro de 1996, estou casado há 25 anos. Maravilha. Logo um ano depois veio o primeiro filho, um ano e meio depois do primeiro veio o segundo filho, e eu me formei no boom das telecomunicações, da privatização. Então, aparecia oportunidade a todo instante. E eu saía aproveitando. Eu tinha 11 anos de casado, tinha me mudado 7 vezes já de cidade. Bem intenso, né, Sandro? Tudo bem intenso. Aí, um belo dia, eu estava trabalhando na Nokia, vim a Recife instalar um projeto, e daí, né, com essa história de privatização, eu comecei a me especializar em pegar projetos grandes e tirar do papel, né? Fazer as coisas funcionarem. E do Instituto Nokia de Tecnologia não foi diferente. Eu fiquei lá por quase 10 anos. Boa parte desse tempo foi aqui em Recife, para onde eu vim montar um projeto e um escritório. E quando eu deixei a Nokia, esse Instituto Nokia de Tecnologia, que era um instituto de pesquisa e desenvolvimento, o único da Nokia na América Latina, tinha 3 escritórios. Dos 3, eu tinha montado e implementado 2 deles, o de Brasília e o de Recife. O Instituto Nokia tinha 5 unidades de negócio, e das 5 eu tinha criado 4
eu estive à frente da implementação das 4 unidades de negócio. Uau! Então, daí veio essa especialização em desenvolver negócios, né? Desenvolver negócios no sentido de melhorar, no sentido de criar, melhorar e continuar evoluindo. Eu sou apaixonado pela área de economia e finanças, acabei fazendo um MBA no IBMEC em 2008, 2009, algo assim. E desde então eu venho empreendendo, desde 2007, quando eu conheci o setor de franquias. Minha esposa começou a querer trabalhar na época, a gente já estava aqui, e eu pedia muito, não vai, não arruma emprego, não, vamos empreender. Você fica tomando conta enquanto eu trabalho. E eu dizia a ela, falei, olha, porque assim, se um dia a empresa pedir para eu ir embora para outro lugar, eu tenho a opção de não ir. Se a Claro, gente tiver exato. um negócio. Aí, se a gente não tiver nada, a gente acaba tendo que ir. E aí, de repente, numa viagem, eu tinha chegado de Helsinki, na Finlândia, ela estava toda empolgada, disse que achou um negócio que ela gostou muito, que aquilo ela gostaria de ter, e era a The Peel Action. E Olha que aí eu legal. me mostra, ela falou, não, eu já fiz tudo e tal, é uma franquia. Aí o pessoal até já me respondeu, e agora a gente tem que escrever uma carta dizendo por que quer ser franqueado. Aí escrevemos a carta juntos, mandamos para lá, uma semana depois, foi muito rápido, coisa de 1 mês e meio, 2, eu já estava com a unidade para mim, porque acabou que eu me Caramba! candidatei para uma nova unidade. E aí, no meio do caminho, a gente descobriu que a unidade existente, que Rose era cliente, estava sendo repassada. Então, assim, coisa de 2 meses, deu tudo certo. Assim como tudo que você contou até agora, muito intenso também. Até abrir o negócio também foi. Então, esse é um detalhe interessante que faz parte do trabalho que eu busquei, porque desde os 15 anos tem sido muito intenso. Né? Eu estou com 51 hoje, desde os 15 tem sido muito intenso. Que legal, que legal. E com 30, 35, 40, essa intensidade a gente aguenta, né, Marcos? Depois, não é que a gente não aguenta, mas a gente vai falando assim, poxa, tem que ser tão intenso assim. Não precisa ser tão intenso mais, né? Será que não tem outro jeito? Né? Será que eu não posso melhorar alguma coisa? E assim foi. A gente hoje tem 4 lojas, Que legal. 2 em shopping, duas em rua, e eu me considero um cara realizado, feliz. Eu digo que boa parte das coisas que eu sonhava, eu consegui. Eu Que legal. sonhava, e o que eu não sonhava, eu consegui e deu muito certo. Eu sonhava em ter um diploma de universidade, e para mim isso era muito difícil, porque a família não tinha condições, mas eu consegui fazer engenharia, eu mesmo paguei, e engenharia é difícil. Eu gostaria muito, tinha muita vontade de morar perto da praia, e há 15 anos, há 17 anos eu moro em Recife. Que legal. Eu tinha vontade de empreender, muita vontade de ter o meu negócio, e hoje eu tenho 4 lojas e mais uma empresa de treinamento e consultoria. Eu tinha vontade de conhecer o mundo e já viajei para vários lugares. Que Eu nunca fantástico. tive vontade de casar e ter filho, e casei e tive filho. Você sabe que E outro dia eu estava conversando deu com um certo. amigo, que eu falava com ele assim, falava assim, fulano, tem uma coisa interessante. Você consegue me trazer coisas que eu não sei que eu preciso, né? Eu não sei que eu gostaria. Né? Ele caiu na risada, tal, foi super engraçado, mas é um pouco disso, né, Sandro? Você conseguiu, graças a Deus, graças ao seu esforço, todo o seu planejamento, conquistar aquilo que você almejava, que você buscava, e até o que você não buscava, né, também. Então, É, maravilhoso. eu não sei se intimamente eu realmente não queria, acho que na verdade eu sempre quis, Claro. mas como foi muito duro essa rodada toda até me formar, trabalhar, eu só fazia 2 coisas, trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Que Então legal. eu não aproveitei assim a faculdade como os meninos aproveitaram, entendeu?
Não fiz aquelas bagunças naturais e comuns da faculdade, eu não fiz. Não sei, aliás, não sei do que você está falando, tá? Então não posso comentar. Mas faz de conta que você sabe, aquelas bagunças que o pessoal faz e tal, eu não fiz. Eu já tinha feito na escola técnica. Eu trabalhava na cidade, eu era professor, acabei virando professor da escola técnica, que era considerada a melhor escola de eletrônica do Brasil. E era uma escola comandada por padres jesuítas. Então, eu tinha que manter a linha. Claro. Eu não ia para as festas, ia para as festas, eu praticamente não bebia. Quando começava a esquentar, eu ia embora. Eu não podia colar, eu não podia dar cola. Os meninos ficam, porque eu já sabia um monte de coisa, né, como técnico. O pessoal, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo, me dá cola. Eu não posso. Eu sentava, inclusive, na primeira fila. Assim, eu não posso colar e eu não posso dar cola, senão eu perco meu trabalho. Tem que manter a linha. Olha lá, hein? E se eu perder meu trabalho, eu não posso fazer faculdade. Que legal. Deixa eu dar boa noite aqui para a Kulife. Boa noite, Kulife, seja bem-vindo. De novo, sempre presente aqui conosco. Obrigado mais uma vez. E Sandra, assim, uma baita história bonita, né? Baita história completa, eu diria, né? Ainda, claro, ainda temos muita lenha para queimar, né? Como se diz aí no jargão. Mas parabéns pela história, assim. Cada vez que eu escuto você falando é encantador. É sempre uma lição de vida. E como que você conheceu o coach, assim? Como é que, em que momento você foi buscar o coach? Por que você foi buscar? Quer dizer, para a gente, né, contextualizar até o nosso bate-papo aqui, para as pessoas entenderem um pouquinho. Cara de sucesso, uma baita de uma história, e aí foi procurar o coach, né? Quer dizer, conta um pouquinho para a gente, por favor. Olha, eu sou uma pessoa que lê bastante, e sou muito curioso. E boa parte das vezes eu acabo estando à frente das coisas. Então, assim, essa história do coach eu já conheço há muitos anos, antes de chegar aqui no Brasil. Tony Robbins, eu li Desperte o seu Gigante Interior, de Tony Robbins, quando ninguém falava em Tony Robbins aqui no Brasil. São 2 livros dele, eu tenho até hoje aqui, o outro não me lembro disso. Então, ninguém falava de coaching no Brasil ainda. Exato. Eu comecei a mexer, por exemplo, com Design Thinking aqui, numa época que ninguém falava em Design Thinking, dava curso e tal. E aí, justamente essa coisa, e até hoje acontece muito, de eu estar sempre à frente das coisas, sabe? Talvez pela curiosidade e por estar lendo com regularidade, eu acabo percebendo os movimentos bem antes das pessoas, em geral. Não é de forma generalizada, mas, em geral, eu acabo percebendo os movimentos bem antes das pessoas. Legal. Você está no early stage, né? Você chegar antes é difícil. Você tem que ter juízo, cabeça boa. Cabeça no lugar, né? É isso aí. E aí vinha acontecendo uma coisa muito estranha, que me incomodou muito, foi justamente nessa linha. Às vezes até amigos mesmo pegavam a mim e falavam, pô, bicho, por que você não faz isso desse jeito? Por que você não vende tal coisa? Você tem essa característica e etc. Você é muito bom no que você faz e, poxa, por que você não gera um negócio com isso? E aí aquilo foi ficando e eu fui percebendo que alguma coisa estava errada, porque o que as pessoas achavam que era o máximo e que eu era o máximo fazendo aquilo, eu achava que era nada. Eu falei, pô, mas isso é tão básico, isso não é nada. Como assim eu vou cobrar por isso? Mas como é que você faz? Você quer fazer tal coisa? Você já deu a resposta inteira para a pessoa, ela nem precisa te contratar mais. Eu falei, mas como assim, cara? O que eu dei para a pessoa, para mim, é tão básico. A partir dali tem muita coisa para fazer ainda. Eu falei, mas você já resolveu o problema, então ninguém te paga e tal. Então, comecei a perceber que eu não avançava e que tinha algum bloqueio por detrás disso, porque parecia que eu não via valor no que eu fazia.
E isso começou a me perturbar bastante. Então, eu comecei a falar com o Fábio, conversava muito com o Fábio e tal. Eu falei, Fábio, é estranho, cara, eu não... Você está falando aí que eu fiz isso, que fiz aquilo, que aquilo é isso, que aquilo é aquilo. Eu falei, pô, bicho, para mim aquilo é tão básico, eu não consigo ver valor nisso, né? Eu não conseguia ver valor nisso. Aí minha esposa, o Fábio, falou, pô, bicho, se você não se valoriza, quem é que vai fazer isso por você? Aí não funciona. Não funciona, não vai dar certo. Isso começou a me perturbar. Foi aí que eu cheguei no Marcelo. Inclusive, o Fábio falou, cara, fala com o Marcelão. O Marcelo é amigo de longa data. Fala com o Marcelo, eu acho que o Marcelo pode te ajudar. Aí eu troquei umas ideias com o Marcelo e a gente começou um programa de coach com ele e foi bacana. Que legal, sensacional. Então, tudo começou com uma necessidade que você tinha, que você não sabia, me corrija se eu estiver errado, tá, por favor. Quer dizer, você sentia que tinha algum tema a melhorar, por exemplo, uma situação a melhorar, talvez não soubesse exatamente o que era, precisava de uma visão externa, e aí acabou chamando o Marcelo, no caso, para poder tentar contribuir de alguma forma. E isso está muito alinhado com uma nova fase da minha vida, que é justamente, eu estou buscando... Eu não tenho problema nenhum com as empresas que eu tenho, com as coisas que eu tenho, mas eu acredito muito em fases de vida. Eu acredito muito em ciclos. E eu acho que o ciclo, se eu já não completei, eu estou quase completando esse ciclo das empresas. Elas vão continuar existindo, mas eu tenho vontade, meus filhos já se formaram, um se formou no final do ano passado, a minha filha se formou em 2020. Então, eu acredito que daqui mais uns 3 ou 4 anos eles estejam independentes, autossuficientes, né? E eu quero me programar, eu quero fazer alguma coisa diferente e, principalmente, eu tenho muita vontade de fazer algo de maneira autônoma, onde eu não precise ter uma empresa com vários funcionários para prestar um serviço ou vender um produto. Eu tenho uma ambição, que é uma questão de ordem pessoal, de fazer um trabalho em que eu possa ajudar pessoas ou empresas e de forma independente, e que eu possa trabalhar, inclusive, de qualquer lugar. Não precisa estar aqui em Recife. Eu posso ir passar uma temporada nos Estados Unidos e trabalhar de lá. De repente, eu vou para a Europa e fico lá 3 meses, 4 meses, e de lá eu presto serviço e volto. Enfim, ainda mais hoje, eu já tinha essa visão bem antes dessa possibilidade. Claro, claro. O povo sempre achou que eu era louco, e aí, com a pandemia, o povo começou a perceber que é possível trabalhar online. Eu falei, legal, eu já tenho essa visão faz muito tempo, né? Surpresa! Exato. E aí eu via que, tem um bloqueio aí, porque se eu não aprender a me vender, eu me julgo um bom vendedor. Quando eu tenho algo, acredito, eu vendo bem. Eu sempre fui assim. Mas engraçado que a mim mesmo, você não vai me falar, muito dificilmente você não vai achar você não vai me ver falando bem de mim. Eu faço isso, que eu sou aquilo. Eu não faço isso. Mas eu percebi que isso estava sendo um problema, e por isso eu cheguei no Marcelo para que ele me ajudasse, como você acabou de explicar. Então, como é que eu destravo isso? O que está por trás disso? Por que isso ocorre? Isso é um problema de autoestima? Isso é um problema... O que é isso? Né? E tentando identificar como é que a gente evolui com isso. Que legal, que legal. E diz uma coisa, Sandro, por exemplo, agora falando um pouquinho da metodologia, né? Porque também quem está nos escutando, ou quem vai escutar agora, que não esteja no ao vivo, pode estar se perguntando sobre metodologia, sobre processo, por aí vai e tal. No começo do processo, ficou claro quais seriam os passos? Pelo que eu entendi do seu histórico, também me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas você não havia passado por um programa como esse, até aquele momento, e
foi pedir uma ajuda, né? Ficou claro para você como que ia ser o processo desde o começo ou não? Como é que funcionou esse primeiro momento? Eu não me importei com isso. Ok, você mergulhou. Eu falei, cara, chega de racionalizar tanto, chega de ser engenheiro. Que legal, legal. Eu falei, vou me entregar ao processo. O Marcelo é uma pessoa, me surpreendi. Fazia muito tempo que eu não encontrava o Marcelo, e me surpreendi com a qualificação e o conhecimento dele. E como é uma pessoa que eu conheço e confio, é uma pessoa do bem, eu falei, cara, eu estou aberto e vou nessa, Que né? legal, que legal. Eu não criei expectativa, eu não fiquei alimentando será, por quê, talvez. Eu simplesmente entrei de cabeça e fui fazendo o programa. Ele fazia vários exercícios para detectar algumas características da minha pessoa, da minha personalidade, do meu momento. E eu fui me entregando. Ele fazia, eu mandava alguma coisa, eu respondia rápido, fazia o exercício rápido e já passava para ele. E dali a gente ia fazendo interações. E uma coisa que eu acho interessante, eu já sabia e percebi muito no trabalho, é que existe uma lenda de que o coaching ele vai te dar respostas, no sentido de que eu sempre soube disso. O coach não é uma pessoa que vai apontar para você, olha, então você deve fazer assim, o passo 1, o passo 2, o passo 3. Não. O coaching, isso é a armadilha, eu acho, do coaching. O coach não deve fazer isso, mas o coach deve ajudar a pessoa a descobrir um novo caminho. Porque ao me ajudar, ou ao ajudar você a achar esse caminho, é muito mais forte, porque é você quem o descobriu. Eu só fui o coach, um catalisador, um mentor para que isso acontecesse. Então, assim, o trabalho mais importante do coach é ser um bom questionador. Ao invés de trazer alguma coisa do tipo, faça desse jeito, talvez o melhor caminho é, ei, que tal você pensar na possibilidade de um caminho pela direita? É Claro, diferente. claro. Algo que talvez você não estivesse pensando naquele momento. Pô, legal, deixa eu pensar, vai. E eu fui percebendo muito isso no Marcelo, o cuidado dele em não me dar respostas nesse sentido. Respostas no sentido de me corrigir, dando direção ou coisas do gênero. Ele me ajudava a encontrar a resposta. Perfeito. O que o Marcelo sempre fez era, e aí ele sempre se postava, se colocava muito bem, era na questão quando havia algum erro conceitual sobre algum assunto que a gente conversava. Então, se vinha algo à tona, ele explicava o lado científico daquilo para que eu não ficasse com uma interpretação equivocada ou uma ideia errada que pudesse me bloquear de alguma maneira. Então, eu falei, cuidado, isso daí que você está falando, na verdade, não é bem isso. A ciência mostra que isso daí não tem nada a ver. Isso daí, olha, funciona desse jeito, tal, 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 baseado no pesquisador tal, na teoria de não sei quem. Então, ou seja, ele me botava no chão, embasava a questão e que a gente continuava. Que legal. Era mais no sentido do conceito, né? Então, assim, falando do Marcelo, que também um grande amigo, né? Trabalha, faz parte da nossa lista, né? Dos nossos profissionais do ambiente de negócios da Climb, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas nessa área aqui do engage.climb.me, além de profissionais como o Marcelo, que é um baita coach, também como mentor, porque ele tem uma baita experiência, e ele também é um grande estudioso do cérebro humano, né, como neurocientista e por aí vai. Assim como ele, baita de um profissional brilhante, também existem outros profissionais super gabaritados. Então, quem não conhece, basta visitar engage.climb.me.
E hoje estamos falando aqui com o Sandro Alves, uma experiência, coaching, mentoria, planejamento, equilíbrio e autoconhecimento. Quem estiver no ao vivo, fiquem à vontade de fazer as suas perguntas para o Sandro. Ô, Sandro, diz uma coisa, e nesse processo com o Marcelo, né, com o seu coach, como funcionou? Você já estava em Recife e ele fica aqui em São Paulo, né, na região de São Paulo, no interior de São Paulo. Como funcionou? Era online? Era uma vez por semana? Cada 15 dias? Como que funcionava? Eu estou até acessando algumas coisas aqui, olha, enquanto você estava falando, assim, eu tenho os e-mails dele aqui, são sempre tarefas. Legal. Então a gente começou com aqui, ó, tem uma rodada aqui muito interessante. Eu tinha várias tarefas para fazer. A cada sessão era uma tarefa e com base naquela tarefa a gente discutia os resultados da tarefa. E era sempre online. Então funcionou muito bem. Como eu te disse, eu já mexo com essa questão do online há muito tempo, bem antes da pandemia. Eu trabalho home office desde 2010, 2011. Então, desde que quando não existia home office. A pandemia, para mim, não foi problema nesse aspecto, né? Não passei aperto de ficar em casa. Então, a gente interagia, ele me mandava com antecedência, falou, isso aqui, trabalha nisso, responde esse questionário, faz isso, faz aquilo, me manda, e aí a gente, na sessão semanal, a gente tocava aquele assunto. Foi muito interessante que eu estou aqui. A primeira sessão foi a primeira tarefa foi o Roda Viva, que é a avaliação de satisfação. Então, você tem diversos domínios, né, da sua vida, qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. E eu fiz esse exercício e depois teve também uma série de perguntas que ele fez. Então, sempre tinha algo desse gênero. E eu me lembro que ele ficou impressionado. Ele falou assim, olha, eu nunca vi uma roda da vida, não é roda viva, é uma roda da vida exato. tão forte como a sua. Porque, apesar, às vezes a pessoa fala assim, poxa, você está procurando coach porque você está com um problema, ou coisa e tal. Não é necessariamente um problema. E aí, nessa roda da vida, você tem lá, por exemplo, no âmbito pessoal, você tem saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito. E aí vai. O meu só ficava assim, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Não, e é muito legal, porque é um conceito, né? Às vezes as pessoas têm esse preconceito de que, não, então ele está em crise, ele tem que procurar um coach. Não necessariamente, você está com um baita de um sucesso e sente que pode melhorar mais ainda em algumas outras áreas, mas não quer dizer que esteja ruim. Não, pode ser que você tenha algo te incomode, né? Algo te incomoda, então a gente tem assim, é o gap, ninguém muda se não houver gap de insatisfação. O gap de insatisfação significa você ter uma percepção, uma visão futura melhor do que a situação presente. E isso é uma insatisfação positiva, no sentido de você saber que pode ir mais além. Se não existe o gap de insatisfação, significa que a situação presente lhe confere uma realização e não existe uma visão futura melhor do que essa situação presente. Portanto, não há uma ignição para que você entre em ação. Para você se mover, né? Exato. Exatamente. E às vezes você tem uma visão de futuro, tem uma visão de presente, uma visão de futuro melhor do que o presente, mas de alguma maneira você não consegue entrar em ação efetiva para chegar aqui. Algo está te atrapalhando. E às vezes, para você resolver isso, você precisa de uma ajuda especializada que possa te ajudar a sair daqui do presente e chegar nessa situação futura. Ou pelo menos sair do ponto onde você está parado, travado, e começa a caminhar. Claro. Que foi o que eu fui buscar.
Que bacana. E diz uma coisa, durante essa caminhada, eu sei que você comentou que você se jogou de cabeça, né? E vamos em frente com o processo, né? É, Mas existiu algum momento durante esse processo? Primeiro, antes, né? De quanto tempo mais ou menos foi esse processo? E a segunda pergunta é: se existiu durante esse processo algum momento em que você teve dúvidas? Pô, será que tá legal mesmo? Será que vai funcionar? Não vai? Você chegou a ter essa dúvida em algum momento? Não? durou 10 semanas, foram 10 sessões, Legal. e eu não tive dúvida, porque é o que eu disse, eu me libertei, eu falei, eu vou até o final, eu vou aproveitar o processo, eu não sou o especialista aqui, o Marcelo é o especialista, eu vou confiar nele e vou seguir o que ele fala, ponto final. E eu tenho usado essa premissa em algumas outras situações da minha vida. Às vezes a gente fica confabulando demais e não se dá a chance de viver experiências da melhor maneira possível, porque às vezes você fica pensando, será? Poxa, mas isso aí realmente vai funcionar? Acaba que você é aquela situação da xícara cheia. Você vai para o processo ou faz algo com a xícara cheia e com xícara cheia não cabe nada. Eu falei, pô, eu não vou entrar com xícara cheia, eu vou entrar com a xícara vazia e esperar ela Vou ser, completando ela. vou esperar ela ser preenchida. Então, não coloquei nada em dúvida, não fiquei pensando se vai funcionar ou não. Eu falei, eu vou terminar até o final e ponto. Lá no final eu avalio o que deu, o que não deu, ou se não, nem avalio. Vai valer a pena tudo que eu passar aqui nesse processo. Claro, acho que só o grande poder de autoconhecimento que é gerado e você se questionar de algumas coisas já vale como um aprendizado, né? Claro, além de muito mais do que pode ser encontrado, né? Eu acho que às vezes igual consultoria, às vezes eu fico em algum lugar, teve um lugar que eu estava numa empresa, o pessoal fala, consultoria vai vir, não sei o quê, vai falando mal de consultoria, que não funciona e tal. Eu parei, eu falei, olha, você me desculpe, mas eu acho que você não está correto Sua visão. na sua visão. Por que você acha que não? Você é consultor? Eu falei, eu não sou consultor, mas eu já fiz trabalhos de consultoria, não é a minha atividade principal, já fiz atividades de consultoria a pedido, a convite, e já contratei consultorias. E eu digo para você o seguinte: a maior parte das vezes que consultoria não funciona, não é porque a consultoria foi ruim, é porque quem a contratou não faz o que deveria ter sido feito com a ajuda do consultor, por algum motivo. Ou por achar que sabe mais que o consultor, ou por não ter a disciplina de executar, mas boa parte das vezes o consultor vem, resolve o problema, indica a solução e a empresa não segue com aquilo, ou a pessoa não segue com aquilo. E eu vejo isso vale para o processo de coaching. Se você Claro. entrar no processo, ficar pensando demais, avaliando, por que você contratou então uma pessoa que é uma especialista, poxa? Você tem que, lógico, que em algum momento você pode perceber que a pessoa não tem substância para te ajudar, mas Perfeito, não tem preparo, enfim. vai ser algo natural. Se você entrar no o que acontece muitas vezes, num processo de, ao invés de se entregar ao processo, ficar avaliando a outra pessoa, se ela tem ou não tem, se ela é boa mesmo ou não, se o que eu estou pagando está valendo a pena, acaba que é a história da profecia autorrealizada. De tanto falar em crise, todo mundo fica com medo, para de gastar e a crise acontece. Isso é a crise autorrealizada. Isso também é o erro autorrealizado. Pô, ele acha que ele não é tão bom, e peraí, esse negócio está meio estranho. Aí você começa, ao invés de ver o lado positivo e as coisas boas, você começa a achar problema onde não existe, e aquilo que você julga ou acha que não é bom, acaba, sabe, não dando certo. Então, eu acho que muitas vezes Maravilhoso.
mais um processo de autorrealização, de dúvida de autorrealizável, do que propriamente algo que não dá certo, não dá certo. Você tem que... E outra, as coisas não acontecem em 2, 3 sessões, tudo tem seu tempo, você precisa dar tempo ao Perfeito. tempo, cara, né? Eu costumo perguntar para alguns amigos meus, e aí, quanto tempo você levou para terminar a faculdade? Ele falou 5 anos, o outro 6, o outro 7. Eu falei, vocês estão tudo errado. Ah, mas pô, como assim? Isso fui eu que fiz, você vai dizer que eu estou errado? Eu terminei em 5 anos. Eu falei, não, cara, você está errado. Para fazer faculdade, você levou 23 anos. Tá maluco? Eu falei, quer dizer que você nasceu e entrou na faculdade, nasceu, cresceu e entrou na faculdade? Não, claro que não, eu estudei. Eu falei, pois é, você fez maternal, jardim da infância, curso básico, curso médio, Exato. ginásio, vestibular, depois você entrou na faculdade. Então, tua faculdade não levou 5 anos, tua faculdade levou 23, 17, sei lá quantos anos. É isso mesmo, é isso mesmo. É muito mais do que você sentar aí alguns dias, ou mesmo, como a gente está comendo do coach, né? Em 2, 3 sessões e já vim com, não, agora já não quero mais, né? E aí, Não tá legal, acho que a é, pessoa não é boa. e não dá oportunidade para o processo como um todo. Você criou aquela profecia autorrealizável. Você já entra com o pé atrás e acaba acontecendo. Perfeito, Então eu falei assim, perfeito. eu não vou entrar assim. Eu vou entrar me entregando, eu vou chegar e vou acreditar na pessoa, vou dar a chance à pessoa, não vou fazer juízo, eu vou simplesmente seguir o que ela está me pedindo e vou curtir o momento, vou curtir o processo, e foi o que eu fiz. Que legal. Inclusive, a gente estava até comentando agora um pouquinho antes da gente entrar nessa, assim, e tem a ver um pouco com isso também, né? Quer dizer, você é um profissional que, pô, viajou o mundo com a sua vasta experiência, bem sucedido, tal, não sei o quê. Você olhou você viu, tem essa mente, vamos chamar assim, de que outros mercados, né, também muito mais maduros que o Brasil, como, por exemplo, Estados Unidos, até Europa, em alguns outros lugares, como eles enxergam o processo, né? Então, quer dizer, você com a sua mente aberta também trabalhou como eles também hoje trabalham com a mente aberta. E em alguns momentos, aqui no Brasil, existe um pouco dessa desconfiança ainda, ou imaturidade, talvez, do processo, para realmente reconhecer a validade, né, do processo de coaching, de mentoria. Então, muito legal esse seu depoimento por aqui hoje. O que eu queria te perguntar, assim, você se sente à vontade, depende do que você quiser compartilhar com a gente, tá? Mas você poderia compartilhar com a gente alguns pontos de sucesso, alguma coisa que valeu a pena que você possa trazer aqui hoje e falar assim, pô, isso aqui foi legal, foi uma descoberta bacana, e o processo valeu aqui, valeu nisso, e por aí vai. Olha, como já tem um tempinho que isso aconteceu, eu não sei se eu vou conseguir ser muito específico. Mas, assim, mudou a minha forma de ver várias coisas e isso tem me destravado naquilo que eu preciso fazer. E, inclusive, eu hoje falo com você para mostrar a experiência como coach, mas eu estou fazendo um programa de formação internacional para ser coach, que é adquirir o Master Coach, num setor que ainda é novidade e não chegou no Brasil, que é coach de negócios conscientes, chama Conscious Business Coaching. E uma das coisas que eu tinha era, por exemplo, eu sempre me preocupei muito com o que as pessoas pensavam de mim. E aí, com o Marcelo, com o processo de coach, eu comecei a ligar o botãozinho do foda-se. Desculpe a palavra, mas eu acho que ela é ótima, né? Então, eu e o Marcelo brincava muito, né? Se a gente estava lá, algumas vezes conversando, e eu aprendi. Falei, Marcelo, foda-se. Vamos em Então, frente, né? no sentido do seguinte, né? De não ficar se importando com o que pensam de mim, porque eu já tive, como eu te disse, experiências de, em geral, ver muito à frente das pessoas, e aí, quando você fala das coisas, você é um maluco da história, criticam, e eu parava, travava, não andava. Então, eu
não queria me parecer o idiota da coisa, e aí perdi várias oportunidades. Então, esse foi o principal ponto, e para mim valeu muito a pena. Então, isso foi o principal ponto. Então, eu comecei a primeiro, sabe, estabelecer o foco em alguma coisa e me ajudou a estabelecer o foco, escolher alguma coisa. Antes eu ficava pá, então eu peguei o foco e comecei a trabalhar nisso. Segundo, me ajudou também com a experiência de dar tempo ao tempo, ou seja, sabe, esvaziar a xícara e seguir em frente. Então, esse programa de coach é um programa que eu estou fazendo, e como eu te disse, eu me abri e falei, vou fazer, e ao longo dos estudos eu percebi que várias das coisas que eu estou estudando eu já sei, eu já conheço, porque eu já estudei, eu já li, etc. Então, foi tranquilo. Se fosse em outro momento, talvez eu já tivesse até desistido, porque eu ia falar, pô, isso daqui não está me acrescentando nada, um monte de coisa que eu já sei, que eu já estudei. Mas eu falei, não, a beleza da coisa é o processo como um todo. Então, esvazia a xícara e segue em frente. O Marcelo mesmo usava esse termo. Falou, pô, Sandro, relaxa, esvazia a xícara e vai, cara. Se você for achando que você já sabe, você não tem nada para aprender. E mesmo que tenha, não vai caber. Então, abre a cabeça e vai. Então, essas duas coisas. E a outra coisa foi... o Marcelo me ajudou a ver muito uma característica minha, que é o tipo de pessoa que eu sou do ponto de vista profissional, né? Então, ele mostrou para mim as características. Sandro, você é um cara nato e você tem... Ele me mostrou isso. Falou, cara, você é um cara... Como é que ele disse? Você é um cara que nasceu para explicar as coisas. Você pega as coisas complexas e consegue explicar as coisas para as pessoas. Então, assim, você tem características muito fortes para ser um excelente coach ou um excelente mentor, e vale a pena explorar isso daí. Mas, assim, como coach, ele é muito cuidadoso, não me dizendo que eu tenho que fazer isso, porque isso é uma decisão minha, uma descoberta minha. Perfeito. Ele me dizia isso através dos exercícios e das características que surgiam dali e das interações que a gente tinha. Então, ele me dava esse toque, mas não dizia você tem que ser um coach, você tem que ser um mentor. Ele dizia que eu tenho características muito fortes que me transforma num... Ele usou esse termo, você é um cara que explica as coisas, você é um explicador. E isso te dá uma característica muito relevante para ser um mentor, para ser um coaching, e etc. E engraçado que isso vem acontecendo, as pessoas vêm me procurando, e sempre me procuraram, pedindo ajuda, perguntando o que eu sei, diz que eu sou uma pessoa muito sensata. De uma forma natural, né? Na verdade, né? De forma natural. Isso, assim, então as pessoas... Agora mesmo, recentemente, uma pessoa falou, poxa, eu estou muito interessado, gostei muito de conversar com você, por acaso você faz mentoria? Eu queria muito fazer uma mentoria com você, que eu acho que eu posso evoluir muito, gosto muito das suas provocações. Então, assim, as pessoas vão me procurando naturalmente, vêm me perguntando essas coisas naturalmente, corroborando com isso que o Marcelo falou, com isso que o Marcelo me passou. Que legal. E outra coisa foi essa do foda-se. Liga o cara e falou, Sandrão, foda-se. Foda-se. Fantástico. Né? Mas não sei o que. Ele falou, Sandrão, foda-se. Então, foi uma brincadeira que a gente criou ali, tem a intimidade nossa de se conhecer também. Né? Então, eu não estou dizendo que o coach fica usando palavrão, ali tem uma relação... De confiança, né? De confiança, de respeito, tudo, né? Isso, e o contexto dali mostrava, em função da preocupação que eu tinha em relação ao que os outros pensam, o que os outros dizem, falam e etc. Daí surgiu a brincadeira do foda-se. Claro. Não, tudo dentro do contexto, né? Claro. E também tem que dar uma também... É um processo muito duro, né? Muitas vezes. Tá? Então, se você não descontrai e não faz aquilo de uma forma natural,
fica chato, fica duro, fica difícil, né? Enfim, É, não fica agradável, né? não E, fica pesado. e diz uma coisa, Sandro, por exemplo, para quem, vamos imaginar que empresários que estejam nos assistindo ou que estejam assistindo esse vídeo depois, ou escutando pelo Spotify posteriormente, que recado que você poderia passar para eles assim sobre o processo? Você diria que o processo vale a pena, tanto para uma pessoa, para uma empresa? Que recado que a gente pode passar para esses profissionais, para essas pessoas ou para esses empresários que podem estar na dúvida entre contratar um coach ou um mentor, por exemplo? Olha, vale a pena desde que você esvazie a sua xícara. Se você, porque muitas vezes a pessoa que está na empresa, na posição de diretoria, presidência ou na alta direção, tem o péssimo hábito de se achar o cara, né, a mulher, o homem, o invencível, o sabichão. Infelizmente tem isso, né? É uma questão de ego. Todos nós temos, mais forte ou mais fraco. Então, a primeira coisa é, sabe, esvazia a xícara e acredita no processo. Acredita no processo, porque é o processo que vai fazer o resultado acontecer. É o processo que o fechamento do ciclo é que vai valer a pena e dar certo. E claro que uma pessoa dessa, nessa posição, vai chegar num coach, em alguém que já tem uma qualificação, porque uma pessoa nessa esfera, que está numa empresa, ou que seja lá que posição que for, acaba chegando em profissionais que não são qualquer profissionais, né? Exato. Profissionais qualificados. E muitas vezes eu acho que o processo não dá certo por isso que eu te falei, as pessoas começam a confabular demais, a não acreditar no processo, e aí vira o erro autorrealizado. Claro. Não deu certo, não é porque não daria certo, não deu certo porque eu não acreditei. A verdade é essa. E por não acreditar, ao invés de contribuir, eu atrapalhei o processo. E isso muitas vezes é inconsciente. Então, esvazia a xícara, confia e segue, dá tempo ao tempo, sabe? Vivencia, dá oportunidade da outra pessoa lhe guiar, ao invés de tentar guiar a pessoa. Claro. É o que você comentou. Muitas vezes é um processo. Ninguém está ensinando alguma coisa, né, ou ensinando a ferramenta X, Y, Z, mesmo porque muitas ferramentas existem, vem da psicologia positiva, vem até de MBAs e alguma coisa nessa linha. Então, não é porque a pessoa conhece aquela ferramenta, mas é o que você falou agora. O complemento todo está no processo como um todo, né? Ah, o pessoal está falando aqui de análise SWOT pessoal. Tá, mas não é isso, não é o SWOT em si, mas é o que nós vamos conseguir extrair daí para você poder ir para o próximo nível. Enfim, tem vários pontos, eu concordo. É. Já temos até um pontinho aqui, ó. Olha o que a Kulef comentou sobre o seu foda-se. Esse botãozinho muitas vezes funciona. É verdade, faz todo sentido. Porque no mundo que a gente está hoje é muita pressão, é muita informação. Se você tentar seguir tudo, fazer tudo, você vai pifar, não tem jeito. É verdade. Você me diz uma coisa, e se você pudesse, você já tem um recado aqui, por exemplo, para as pessoas que podem contratar ou não, e achei muito legal isso, esvazia a xícara, confia no processo e vai em frente, né? Uma vez que você tenha profissionais, claro, capacitados, tal, e por aí vai. E para os coaches, e para quem ou está começando agora, ou está no mercado já faz um tempo, tal, que dica você gostaria de dar poderia dar para um profissional desse? Que está nos escutando. Eu daria, não sei se a gente pode chamar de dica, mas eu vou comentar algo que eu acho que é válido para qualquer profissional. As pessoas, nós seres humanos, temos um péssimo hábito de verticalizar demais a nossa vida. O que significa isso? Eu vou ser coach, aí a pessoa começa a estudar só coach. Ela conhece todas as ferramentas, ela começa a usar ferramentas, ela começa a usar metodologias, processos, então ela começa a ter um conhecimento vertical muito forte. Legal. E isso não é legal. Eu acho que a pessoa, o profissional, seja ele de que área for,
é muito importante que tenha um conhecimento, um aprofundamento mais horizontalizado, conhecer coisas diferentes, né? Por exemplo, que a pessoa que se dê a oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, e quando for conhecer outros lugares, estuda a história daqueles lugares. Pessoa que leia sobre história, geopolítica, que conheça literatura, sabe? Enfim, que você começa a olhar para o mundo de uma forma mais abrangente, porque quando você horizontaliza o seu conhecimento, a sua formação, isso te dá uma visão mais distante, te dá uma visão do mais distante, você enxerga mais longe. Se você verticaliza, você fica muito verticalizado, você fica muito forte numa coisa só e perde a visão do distante. Então, isso limita, eu acho, limita as coisas. Então, veja, se você é coach, você é uma pessoa que se dá a oportunidade de viver experiências, de viajar, de conhecer gente diferente, culturas diferentes. Se você é uma pessoa douta, culta, que lê bastante, que conhece literatura, que fala sobre política, que fala sobre história e que fala sobre sociologia, geopolítica, política, religião, enfim, você já leu coisas em diferentes áreas, é inevitável que você passe a ter um arcabouço de conhecimento e uma visão do que é mais distante, e isso te ajuda muito a lidar com diversas pessoas. E eu acho que isso é muito válido. Não, sabe, você é coach, mas antes de ser coach, você é um ser humano. E quanto melhor for o ser humano por detrás do coach, melhor será o coach. Quanto melhor for o ser humano por detrás do engenheiro, melhor será o engenheiro, e assim sucessivamente. Então, ao invés de você pensar na sua vida como sendo coach, como sendo engenheiro, como sendo médico, advogado, pensa na sua vida como você, ser humano. Então, a essência de tudo é o crescimento do indivíduo, a melhoria do indivíduo, o crescimento do indivíduo, e isso vai impactar, inclusive, e talvez principalmente aqui da nossa conversa, na sua atuação como coach. Eu acho que esse seria o grande diferencial. Eu concordo contigo. Inclusive, experiências, né, trazem visões diferentes, trazem pontos de vista, você cria perguntas diferentes para poder provocar o outro lado, a visão sistêmica, a visão de helicóptero que você falou, quer dizer, a pessoa está tão focada naquele tema, de repente, com uma experiência, com ferramentas e por aí vai, né? Você consegue olhar todo o processo como um todo, né, de uma outra forma, e trazer tudo isso para a mesa. Se você olhar para a história nossa, um grande estadista do nosso país foi Dom Pedro II, nosso último imperador. Ele é conhecido como uma pessoa de extremo, uma pessoa muito douta. É uma pessoa, e ele dizia que se não tivesse a obrigação de ser imperador, ele gostaria de ser professor, porque nada melhor do que essa atividade que consegue ajudar jovens a enxergar o futuro, a direcionar o futuro dessas pessoas, desses jovens. E Dom Pedro II era uma pessoa que tinha uma disciplina incrível. Dom Pedro II falava, acho que 7 línguas. Ele fazia amizades com pessoas como Victor Hugo, por exemplo. Ele ia para a França, visitava Victor Hugo, e as pessoas ficavam maravilhadas com o conhecimento dele, com a cultura desse homem. Então, veja, um homem dessa estirpe, um homem dessa envergadura, com uma cultura, uma civilidade, uma educação como essa, consegue ser um imperador muito melhor do que uma pessoa que não tem, que pudesse ter uma formação ali, no caso, muito verticalizada. Então, a mesma coisa vale para outras áreas. Então, por que uma pessoa, se você perceber, por que uma pessoa vai até um nível mais alto, sei lá, de diretor para presidente, de presidente para chairman, ou coisa do gênero, o que está por detrás disso, né? É o que a gente chama de algo a mais. Esse algo a mais não é a engenharia, não é a advocacia,
É exatamente essa horizontalidade que faz você uma pessoa que sabe ouvir mais, que tem mais sabedoria, que desperta a admiração das pessoas, que desperta o respeito das pessoas por olhar e ver em você alguém diferente, né? Alguém diferenciado. E isso você só vai conseguir se você buscar cultura, se você buscar leitura, se você buscar mais conhecimento em áreas diferentes, cultura de modo geral. Não, Perfeito. se você quiser ser o melhor engenheiro do mundo, você vai ser ali, mas vai ser muito vertical. Se você quiser fazer Claro. algo mais diferente, mais amplo, você tem que ir para outro lado. Não tem jeito. Perfeito. Sandro, assim, nosso tempo passa voando e eu queria, assim, te agradecer muito não só pelo seu tempo, que é super valioso, mas pela aula, pela troca de experiência, por tudo que você trouxe aqui hoje. Queria te deixar super à vontade, se em algum momento você quiser falar, inclusive, sobre as suas experiências de franquias, também fica à vontade, o espaço está aberto para você. Quando você terminar a sua formação, vamos trocar figurinha, vem aqui novamente, e te agradeço muito pelo seu tempo. Obrigado você, um abraço para vocês todos. Desejo muito sucesso, paz, saúde e tudo de bom. Para todos nós. Obrigado mais uma vez, Sandro. Vou dar tchauzinho aqui para o pessoal e a gente vai se falando. Obrigado, um abração. Abraço, tchau. Uau! Simplesmente sensacional, hein? O Sandro trazendo não só toda a experiência dele, uma baita experiência de vida, bonita pra caramba, com uma baita vivência, conseguindo construir as coisas. Em determinado momento da vida, foi buscar um apoio de um profissional para poder apoiá-lo e para ele se tornar um profissional cada vez melhor. Achei excelente o depoimento do Sandro. E já queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, não deixe de nos seguir, Climb Coaching, nas principais redes sociais, inclusive no Spotify, no nosso canal do Spotify, onde todas as nossas quintas comigo estão lá disponível para você poder ler enquanto você caminha, enquanto você dirige seu carro e por aí vai, tá bom? Obrigado mais uma vez, até a próxima, um forte abraço e tchau!